Bom, olá, boa noite, turma boa. Comecei com o slide errado ainda, né? E com uma tossida aí. É para tirar o pigarro antes de começar a gravar. Semana de 17 a 24 de agosto de 2022. Sequência sendo dada aí ao nosso curso de atualidade semanal, né? Para quem está vendo pela primeira vez, recomendo que veja os slides anteriores, né, os vídeos anteriores. Deixa eu me centrar aqui, deu uma ajeitada na câmera ali. E assistir aos vídeos anteriores é porque a atualidade é quase uma novelinha, né? E então a gente vai contando, e às vezes você fala assim, eu faço menção a um fato numa semana, que evidentemente eu acredito e espero que você que está se preparando tenha visto todos os vídeos até o fim e assistido os vídeos anteriores, porque isso completa, né? Atualidades os assuntos se desenvolvem, né? Bom, então vamos lá. Aí, tá vendo? Tem que ajeitar cada vez mais aqui para ficar enquadrado. Pois bem, esses são os endereços, @Prof. Diogo, segue a gente no Instagram, que eu sempre gravo os vídeos das novidades, das gravações. O Diogo Prof. é ainda para quem está no Facebook, eu movimento pouco lá. Este é o meu contato para dúvidas e, enfim, como eu falo, é só na hora do jogo do São Paulo. E de madrugada que você não pode falar comigo. Domingão, eu estou trabalhando sem parar, preparando as aulas semanais aí, né? E o canal do YouTube também, que a gente pede para você seguir a gente. Tudo isso não é vaidade, tudo isso é apenas para que a gente possa ter visibilidade, tendo visibilidade, ficar parado em casa só produzindo material de qualidade para vocês, né? Como eu gravei um vídeo de questões aí do livrinho Sexto, né? Para quem quiser, eu acho justo, né? Eu faço muita propaganda dos meus livrinhos e a pessoa fala, mas será que é bom? Bom, então eu fiz um vídeo aí, eu acho justo que você tenha essa dúvida, né? Mas eu tenho a confiança, pelo menos do retorno dos alunos que dizem, olha, de 10, 9 eu acertei. Vamos lá para a primeira notícia dessa semana. Semana de 17 a 24 de agosto. Eu sempre leio a manchete, recomendo que, se você quiser ler o texto, para quem adquire os cursos ou assinatura premium, como está na descrição aí, do Vencendo Concursos, tem direito ao slide. Quem não assina, né? E questões e outros serviços mais. Então eu leio, aí dá um pause, lê a notícia por completo, porque eu já reli, trili, né? E eu leio a manchete e depois eu comento. Cassação de Gabriel Monteiro é publicada no Diário da Câmara dos Vereadores do Rio. Ele teve um mandato de vereador cassado por 48 votos em 50 na quinta-feira, dia 18. Ex-policial youtuber foi cassado por quebra de decoro parlamentar. Por quê? Aí que é importante, né? Você, bom, como é que vira uma questão? Acusação de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Veja, a cassação não significa que ele está preso, que ele está condenado. Inclusive, ele é candidato a deputado federal. E o TRE do Rio vai avaliar se ele pode ou não ser candidato, né? Imagina, ele foi cassado, esse cara aqui amplamente pela mídia, muito seco, né? Não é só na Europa, nem na China. Muita gente viu que esse cara forjava vídeos com crianças, né? Enfim, mas imagina você que a justiça brasileira, ainda como ele foi cassado depois de que se inscreveu como deputado, ele pode correr o risco de ser candidato ainda, né? E teve 2 votos a favor.
Forjava vídeos com crianças, né? Chegou até a ir a um velório, né? Para gravar, um cara apelativo, e tudo era forjado, gravava, tinha relações sexuais com menores, enfim. E se tratando do Rio de Janeiro, né? Já não é o primeiro, não vamos esquecer do Dr. Jairinho. Esse está preso. ANAC leiloa 15 aeroportos na B3. Proposta única arremata bloco com Congonhas por 2,445 bilhões. São 3 blocos, eu não coloquei os 3, porque faria muita coisa, reunindo terminais localizados em 6 estados. Né? A expectativa é que invistam 7,3 bilhões. Tudo indica que esse é um bom sinal. Onde houve essas concessões por 30 anos, aeroporto de Fortaleza, que eu conheço muito bem, esse melhorou profundamente. Uma coisa que me deixou bem, depois eu mostro o bloco aí, bem assim, curioso, né? A gente aprende dando aula, o professor estuda. É que Congonhas é o segundo aeroporto mais importante do Brasil. O primeiro é o de Guarulhos. Eu pensava que o do Galeão, no Rio, mas não. Congonhas tem uma grande movimentação. Quem comprou foi essa empresa, a AENA Vencedor, está lá, Desarrollo Internacional, é uma empresa espanhola que já administra vários aeroportos. Nesse bloco, inclui Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, tudo isso no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás, Paraopebas no Pará, Altamira no Pará, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros em Minas Gerais. Tá? Então, muito cuidado, porque numa eventual questão, que também já está virando questão do livrinho 7, vai sair no final de setembro, né? Vamos fazer acho que 8 livros, vamos dar 800 questões aí, recorde, duvido que alguém tenha 800 questões inéditas aí. Que só foi Congonhas, não foi, foram outros aeroportos também. STF decide que nova lei de improbidade pode ser aplicada para condenados com direito a recurso. Ministros também decidiram que nova lei não pode ser aplicada em casos já encerrados. Mudança estabeleceu a necessidade de que a intenção do agente seja comprovado para configurar a improbidade. Vamos entender isso aí. O Congresso Nacional refez a lei de improbidade administrativa, que é uma lei que condena aí assaltos aos cofres públicos, vamos falar na linguagem pública. Muitas vezes alegava-se que o sujeito cometeu aquilo por incompetência, não teve dolo no juridiquês, que foi incompetente mesmo, não sabia manejar a coisa pública. Bom, então, nesse caso, né, o cara não fica inelegível e aplica-se essa nova lei. Quando uma lei é feita, e é uma PEC, é uma emenda à Constituição, ela pode ser levada ao Supremo para avaliar se está de acordo com a Constituição. E o Supremo entendeu o quê? Entendeu o seguinte, olha, nenhuma lei é retroativa. Então, quem já foi condenado por improbidade, continua inelegível. Aquele que está nos 4 foros aí, né, o cara está com recurso, foi condenado, mas está com recurso, esse pode se livrar se comprovar que não houve dolo, que não teve intenção de roubar. Então, mas os já condenados, pra você ter uma ideia, tinha mais de 1000 casos de pessoas que foram condenadas por improbidade administrativa, que aguardavam que o Supremo dissesse, olha, essa nova lei aplica a quem já foi condenado. Não, isso é um princípio para qualquer concurseiro, sabe que nenhuma lei é retroatível, né?
Não existe não vai sair a palavra. Retroabilidade da lei. Mas aqueles processos que estão em curso, essa nova lei pode ser aplicada, ou seja, se o camarada conseguir provar que ele não teve a intenção, ele não vai ser condenado aí por improbidade administrativa. É um pouco daquilo que eu chamo de sacanagem do nosso Congresso Nacional. Se livrando, né? Políticos fazendo lei em causa própria. Amazônia Legal, que é a Amazônia que não é só o Estado, então envolve o Pará, até Tocantins, Maranhão, tem o maior desmatamento em 15 anos, aponta a Amazon. Dados do Sistema Alerta de Desmatamento do Instituto apontam que de agosto do ano passado a julho desse ano, 10 mil quilômetros quadrados de floresta, área equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. O INPE ainda não deu o seu parecer. O INPE é o órgão oficial, né? O Amazon é um instituto, mas ele tem um sistema bem avançado de radares que faz esse levantamento aí. Somado, deixa eu sair daqui, olha lá, somadas as áreas destruídas nos 2 últimos calendários, chegaram a 21 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de Sergipe. Diogo, o que isso implica? Isso implica que o Brasil foi para a COP26 e assinou um decreto que vai zerar o desmatamento até 2028. Ora, meu Deus do céu, o desmatamento aumenta. E é desmatamento, assim, temos que entender, né? Para outras coisas, não é só para vender ali madeira, é desmatamento para garimpo legal. Hoje mesmo eu vi que lá em Roraima vários peixes estavam contaminados com mercúrio acima do normal e esse mercúrio é lançado nos rios para a extração de ouro. E esse ouro irregular, o cara desmata, né? E produz, além de contaminação dos peixes, esse dano ambiental de tamanha monta. Está aí o Amazon alertando que as coisas não estão sendo feitas como deveriam. Ou pelo menos fiscalizadas. Eu sei que é difícil. Olha, tamanha polêmica aí, né? Quando eu peguei a notícia, foi no domingo, né? Portugal prepara a viagem do coração de Dom Pedro I para o Brasil. Cientistas protestam. Relíquia foi emprestada ao governo brasileiro para a celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Aí, olha como é complicado, hein? Agora que eu estou vendo. Especialistas criticam translado por conta de custos e riscos. Isso é uma manchete do G1. Precisa explicar para esse jornalista aí que não é translado, é traslado, né? Isso é um erro grave de português aí. Então, eu deixei passar batido. Vou explicar essa história. Bom, tudo bem, efemérides, datas comemorativas, sempre é legal você usar as tais relíquias. Dom Pedro I morreu em 1834, abdicou do Brasil em 1831, né? Já não tinha mais condições de governar e foi-se embora para lutar para ser rei de Portugal. E lutou com seu irmão Dom Miguel e venceu Dom Miguel e lá ele se tornou Dom Pedro IV. E ele venceu Dom Miguel na cidade do Porto. E ele morreu de tuberculose, né? Isso já é meio que comprovado, e morreu cedo, aos 35 anos. E pediu que o coração dele ficasse na cidade do Porto. Isso já era muito comum naquela época, né?
em homenagem à vitória que ele fez em cima do seu irmão, que o traiu e tentou pegar o trono português, já que a família real estava no Brasil por conta das guerras napoleônicas. Bom, muita gente criticou, porque se Dom Pedro pediu para o coração ficar lá, não era para vir. Os restos mortais de Dom Pedro estão no Museu do Ipiranga. De Dom Pedro II, de Dona Teresa, da Princesa Isabel e de Conde D estão em Petrópolis, na Catedral São Pedro de Alcântara, tá? Não foram para Portugal. Chegou o coração com uma coisa meio bizarra, né? Com cerimônias de chefe de Estado, tal. Mas o mais importante dessa história toda é que no bicentenário da nossa independência, pelo menos o Museu do Ipiranga vai ser reaberto. Para quem não conhece, eu recomendo, né? É um acervo cultural fantástico, 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 e está sendo recuperado. Tá aí, então, o coração já chegou, moçada, já está aí, já está no Itamaraty, aberto à visitação. Ele fica num formol, numa cúpula ali e tal. Esse formol é trocado de 10 em 10 anos. Tá aí o coração de Dom Pedro no Brasil. Esses dados mudam sempre. Como eu peguei no domingo, que eu trabalhei bastante, né? Brasil já é o terceiro país com mais casos de varíola dos macacos do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o país tinha 3.788 casos confirmados, superando o Reino Unido e a Alemanha. Estados Unidos tem 14.000 e Espanha 5.792. O Brasil já, no terceiro parágrafo, na sexta-feira a agência Anvisa autorizou por unanimidade a acelerar a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola sem registro no Brasil, mas já aprovados em outros países. É meio assustador, mas aí está tendo um problema muito, muito preocupante também. Porque eles estão privilegiando os testes, porque soltaram essa notícia de que homossexuais transmitem essa doença, uma espécie de AIDS, né, que são transmitidas por relações, mas não é não. Você pega na toalha, você pega no lençol, né, qualquer contato é vírus, né? Então, acreditam que os testes estão sendo feitos principalmente por esse grupo e que outros grupos estão negligenciando esse teste. E que pode ser muito maior o número aí. Já falei que não é de grande letalidade. Agora, muito cuidado, uma pegadinha. Qual pegadinha? Os países da África têm muito mais casos. Estamos falando dos países fora da África. Essa doença é endêmica. Ela existe desde os anos 70 lá na África. Maravilha? Então, tá aí, Brasil, de novo, né? Com problemas ligados, se não bastasse aí as pessoas não se vacinando, teve que lançar uma campanha para poliomielite, doença que tinha erradicado e mata, porque atinge os pulmões, ainda mais. Ou seja, esse negacionismo da vacina é um negócio impressionante. Uma notícia legal, né? Bia Haddad, e eles gostam, não pensa que concurso não pergunta não. Bia Haddad entra no top 15 do ranking mundial de tênis. Derrota de Petra Kvitova no final do WTA 1000 de Cincinnati empurra brasileira no ranking. Ela estava mais para frente, né? Ela estava acho que 13º. A última vez que o Brasil teve um top 15 foi com o Gustavo Kirten, em 2003, quando ele ocupava 14º aí no ranking. Até semana passada, o posto segundo lugar da história pertencia a Thomas Bellucci, que chegou a ser 21º em 2010. A posição é também a melhor colocação da história de uma brasileira, mas cabe a ressalva que o ranking, como conhecemos hoje, foi criado em 75. E Maria Esther Bueno, que dominou o tênis mundial entre o fim dos anos 50 e o começo dos anos 70, era uma brasileira,
Na época não existia ranking da WTA, mas ela era a melhor do mundo, né? A Maria Esther Bueno. Uma pegadinha também aí. Mas parabéns, Bia! Você nos orgulha, né? Para quem gosta desse esporte. E, Diogo, isso aí é fru seu. Vai nessa que você vai ver o que eles estão perguntando em concurso aí. É notícia. Eles colocam lá cultura, esporte, política, economia, né? Parto para a sequência mundo. Documentos levados por Trump da Casa Branca, essa é uma bizarrice, não tem outro nome. Eram secretos. Segundo o jornal New York Times, o ex-presidente pegou 300 papéis ao deixar o governo, incluindo material da CIA. Gente, o Trump foi embora da Casa Branca, mandou encaixotar um bando de documentos secretos que ele é obrigado a entregar para o governo federal, que estavam na Casa Branca, que é a sede do Estado americano, e não a casa dele enquanto ele está lá, e levou para a casa dele, para um resort em Mar-a-Lago. Aí que vem a história. Sabiam que ele tinha levado isso, a Justiça Federal americana estava negociando, como diz a notícia, ele já tinha entregue 150, e aí o FBI fez, aí, a pedido da Justiça americana, uma entrada na casa do Trump, uma coisa bizarra, né? Ali pode ter coisa de armamento nuclear, de investigação, vai saber o que tem lá, né? Tá todo mundo muito curioso, né? Para ele levar embora, né? Casos de corrupção, sei lá, não sei, não vou chutar. Aí na segunda-feira, olha lá o último parágrafo, apresentou à Justiça um pedido para que o FBI seja impedido de ter acesso aos documentos recolhidos, antes que o mediador seja designado legalmente para fazer a leitura dos papéis. Esse Trump é uma piada, né? Olha, essa é uma guerra que, como eu falo, tem que... Assim, há uma preocupação muito minha nas aulas e nos livrinhos que a grande mídia não coloca os outros conflitos que estão rolando no mundo, onde morrem centenas de milhares de pessoas. Mas as provas colocam, e eu coloco na aula aqui e coloco nas questões dos livrinhos. É por isso que eu sempre chamo a atenção. Gente, não são 5, 6 fatos que você vê importante na televisão que vão fazer você gabaritar atualidades. Depois não vem dizer que o professor não reclamou. Graças a Deus eu tenho aí os meus 500 semanais que assistem aula toda semana. Vamos subir para 600, para 1000? O Tedros Adhanom alertou, chefe da OMS, ele é dessa região, associa indiferença à crise no Tigré a racismo. Tedros Adhanom sugere que silêncio da comunidade internacional sobre o conflito na Etiópia pode estar ligado à cor da pele das pessoas, que são negros. Crise humanitária no Tigré, a pior do mundo, segundo ele. Tem milhões vivendo em situação calamitosa. Bom, Tigré é uma região que quer ser separatista da Etiópia e que está em conflito com o governo. Então, é uma etnia diferente da maioria da etnia etíope, e nós sabemos, em linhas gerais, para não ficar esmiuçando muito esse detalhe, porque na prova não será perguntado a você, pergunta assim, onde é o Tigré, o que acontece e tal. É uma região ao norte da Etiópia. Eu já gravei essa crise, porque ela vem desde o ano passado, em outras aulas, né? E contei que há uma guerra civil na Etiópia, onde mutilam pessoas, matam crianças, há fome, o governo luta contra Tigré, contra essa população de Tigré. E segundo o Tedros Adhanom, as pessoas estou olhando só para a Ucrânia, não estou olhando para a Etiópia,
né? E aí ele fez essa denúncia aí do que está acontecendo. Nem há jornalismo cobrindo o que ocorre na região. Então, repetindo, Tigré é uma região separatista de etnia diferente da Etiópia e que está aí em conflito com o governo etíope. E olha que o governo da Etiópia já ganhou aí o Prêmio Nobel da Paz. Bomba, 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 bomba de verdade. Rússia acusa a Ucrânia por morte de filha de guru de Putin. FSB, a Agência de Segurança da Rússia, aponta o Serviço Especial do Governo Ucraniano como responsável por executar Daria Dugina, que morreu no sábado após detonação de explosivos em seu carro. Pai de Dugina, Alexander Dugin, é apontado como influenciador teórico de Putin e responsável pela anexação da Ucrânia. Ela também era defensora dessas ideias. Que ideias são essas? Acho que está aí no texto. Analista e estrategista polêmico Dugin, um homem de cabelo branco, barba branca, tal, filósofo, é conhecido por visões ultranacionalistas. Ele defende a ideologia do conceito de mundo russo e o envio de tropas russas para a Ucrânia. Como é que chama isso? É eurasianismo, né? Que surgiu depois da queda do Império Russo em 1917 e colocava a Rússia como uma sociedade organizada. Dugin se aproximou de Putin no ano 2000. Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro. Steve Banners, o guru de Trump. O Putin tem o seu. E ninguém pode dizer nada ainda, mas é óbvio que pode ter sido uma pessoa radical em defesa da Ucrânia, ou pode ter sido um russo puto com a guerra, que perdeu muito com a guerra, mas a ideia é atingir indiretamente o Putin, né? Matando aí a filha desse guru. Observe que os primeiros indícios que uma mulher ucraniana mudou para o prédio dela, e esse Alexander Dugin, aí todo mundo acha que o Putin pode agredir mais a Ucrânia agora. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre a Ucrânia. Sérvia avisa que protegerá sérvios do Kosovo se a OTAN não o fizer. O presidente da Sérvia pediu à OTAN neste domingo para fazer seu trabalho. Em Kosovo, a própria Sérvia vai agir para proteger a minoria étnica sérvia na província separatista. É um problema. Deixa eu colocar o mapa que aí você já entende melhor. Tá vendo Sérvia? Kosovo bem azulzinho ali, Pristina, a capital. Bom, a Sérvia, desde a época da Primeira Guerra Mundial, essa região chamada dos Balcãs, sempre quis e teve apoio da Rússia para exercer hegemonia no Kosovo, na Macedônia, na Albânia, no Montenegro, na Bósnia, na Croácia, né? Nos anos 90, a guerra contra a Bósnia e a Croácia, que queriam ser separatistas, porque isso tudo era a antiga Iugoslávia, né? Levou a condenações de vários generais sérvios, por massacre na Bósnia principalmente. Agora, existe, né? Qual é a etnia que mora mais em Kosovo? São albaneses, mas também tem sérvios. E a Sérvia nunca aceitou que essa região de Kosovo se separasse. A OTAN mantém tropas em Kosovo para proteger de ataques da Sérvia. O problema é porque muita gente que mora na Sérvia trabalha no Kosovo e vice-versa, né? E tem gente sérvios morando no Kosovo por trabalho e tal. Como a Sérvia não aceita, como é que a gente chama isso? De uma guerra? De um conflito? Não. A gente chama de um foco de tensão
que vem desde 2008, tá? Acho que no slide anterior eu coloco, deixa eu voltar aqui. A Sérvia, juntamente com seus aliados Rússia e China, se recusou a reconhecer a declaração de independência de Kosovo em 2008. Uma intervenção liderada pela OTAN encerrou a guerra entre as forças sérvias e os separatistas de Kosovo e parou a sangrenta repressão de Belgrado contra a maioria albanesa de Kosovo, né? A União Europeia supervisionou anos de negociações mal sucedidas para normalizar os laços, que são atritos. Então, o que é esse problema da Sérvia com o Kosovo? É uma região, né? Assim como a Rússia não aceita que a Ucrânia se separe da Rússia, ela acha que é do seu território, aquele guru acha isso, a Sérvia também não aceita. Olha aí, não para, isso não está parando, é uma notícia constante, e aqui é rapidinho. Estados Unidos e Coreia do Sul realizam o maior exercício militar desde 2018, pararam por causa da pandemia. A ação vai até 1º de setembro. Coreia do Norte considera o Ulch Freedom Shield, que é uma espécie de, como é que chama? Cobertor de liberdade, né? Um treino para a invasão. Ora, nós estamos vendo que naquela região, né, China com Taiwan, eu já gravei várias vezes, já fiz questão de livrinho, né? Coreia do Norte assinou uma aliança, um acordo com a Rússia. Então, esse desenho geopolítico mundial começa a ficar Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, né? E até a própria Austrália ao lado dos Estados Unidos. Esses exercícios militares soam sempre como provocação, para dizer para o seu suposto inimigo, né, que olha, a qualquer momento eu posso te invadir. E, historicamente, Estados Unidos e Coreia do Sul fazem exercícios militares. Num ano onde a Coreia do Norte, né, lançou mísseis, nunca lançou tanto míssil aí no mar do Japão. Quem vai comandar esses exercícios aí é um sul-coreano pela primeira vez. Mas, de novo, foco de tensão. Não estou falando que vai ter uma guerra, mas esses exercícios militares começaram a ficar frequentes, chineses fazendo esses exercícios. Em relação a Taiwan. Taiwan retribuindo com outros exercícios também. Aí uma notícia que eu acho assim, pode virar uma pegadinha de prova, né, que passa batido. Primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, anunciou no domingo que o país vai descriminalizar o sexo entre homens. Era crime, né, o sexo entre homens lá desde o período colonial. O que eu achei interessante dessa notícia, de acordo com a lei, apenas o casamento entre um homem e uma mulher são reconhecidos em Singapura, acrescentou Lee, né? Então, não vai poder ter casamento, mas também não será crime. Mas, além de Singapura, 68 países em 195 países do mundo criminalizam hoje o sexo entre homens, segundo a organização internacional Human Rights Watch. Arábia Saudita, Brunei, Catar, onde vai ter a cópia, Iêmen, Irã, Mauritânia e Sudão mantém pena de morte para homens que fazem sexo com outros homens. Que mundo atrasado que ainda vivemos. No finalzinho, os dois últimos sempre são sobre a guerra da Ucrânia. Kiev reconhece morte de 9.000 soldados, 3 vezes mais que balanço anterior. Em abril ele falou em 3.000 baixas.
Se estima que a Rússia perdeu mais, a Rússia perdeu 15 mil soldados, né? Mas quando você vai fazer o balanço total, se fala em 11 milhões de pessoas que saíram ou da sua casa ou da própria Ucrânia, principalmente para a Polônia e para a Alemanha, cerca de 10 milhões de pessoas, né? 6 mil civis mortos, são dados extraoficiais. Analistas internacionais do Serviço de Inteligência americano, que a gente sempre lê na Reuters e em outras agências tal, falam em 50 mil mortos nessa guerra. Uma guerra que não aparenta ter fim. Pois bem, exatamente hoje, 24 de agosto, 6 meses da guerra. 6 meses da guerra que eu venho trazendo aqui e fazendo balanços. O Papa mesmo hoje se pronunciou, preocupadíssimo com a questão de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa, que os ataques estão ocorrendo e que pode ter um vazamento nuclear e tal. A Folha de São Paulo lançou hoje 6 grandes questionamentos dessa guerra nessa data de 6 meses que completa hoje, dia 24 de agosto, quando eu estou gravando esta aula. Vamos dar uma refletida? Deixa eu sair daqui. É possível apostar na longevidade da Aliança Ocidental? Né? Muita gente, inclusive hoje é o dia da independência, 31 anos que a Ucrânia ficou livre da antiga União Soviética, tanto que muita gente pediu para que não saíssem às ruas, o Zelensky pediu, porque poderia ter muito ataque da Rússia. Até o final do dia, estou gravando 7 horas da noite, nada disso, né? É possível ter longevidade na Aliança Ocidental, que quer dizer que Estados Unidos e Europa, sempre foi marcado por muita inconstância, né? Instabilidade, porque os dois estão ajudando a Ucrânia. Então, essa é uma pergunta. Será que vai continuar isso? Segunda pergunta. Quais efeitos de uma guerra por procuração? O que é uma guerra por procuração? Procuração é quando você pede para alguém fazer por você, né? A antagonização de interesses norte-americanos e russos em território ucraniano pode esbarrar em desafios táticos, logísticos e de controle, né? Até que ponto, quando alguém se interfere em outra guerra, a coisa pode se descontrolar, é isso que ele está dizendo. Quais os impactos de longo prazo das sanções para a Rússia? Além das implicações mais óbvias ligadas ao aumento, escassez de recursos, pressão inflacionária e desabastecimento das cadeias globais. O mundo em inflação, né? Apesar de que mais de 30 navios já saíram com os grãos, né? Mas essas sanções a longo prazo, a Rússia sendo uma grande produtora de fertilizantes e outros grãos, tal, o que isso poderia trazer para o mundo para os próximos anos? São reflexões feitas por analistas políticos. Agora eu posso entrar aqui. Como lidar com a resistência do Sul global em condenar a Rússia? Não está claro em que medida o conflito no leste europeu estimulará movimentos coordenados entre países em desenvolvimento, no sentido de contestar a ordem vigente. Na verdade, do que ele está falando? Que é a mesma coisa da segunda. Como é que os outros países do sul da Ásia, né, podem entender essa suposta hegemonia americana? E aí vem a quinta pergunta. Quais são os limites dessa aliança entre a China e a Rússia? É preciso acompanhar de perto se essa parceria tem meios para considerar um casamento com compromisso de longo prazo, ou se é algo local. Não dá muito para confiar na China, porque a China pensa somente nela, mas que uma potência militar como a Rússia, uma potência econômica como a China, se opondo ao mundo ocidental, é um redesenho da nova ordem mundial. Não dá para falar, isso a gente precisa de 5, 10 anos para dizer. Quais os riscos dos Estados Unidos em praticar uma política externa que insiste de democracia versus autocracia?
Ou seja, tem até livros aí, as democracias ruindo no mundo. Será que esses modelos autocráticos de governo, como o de Xi Jinping, que está indo para o seu terceiro mandato, do Putin, né? Do cara lá de Belarus e outros ditadores pelo mundo, Maduro, na Venezuela, Ortega, na Nicarágua, são regimes chamados de autocratas. E a democracia, com todos os seus defeitos, ainda é o regime mais importante do mundo. Estou batendo 40. São algumas reflexões, tá? Depois você lê com calma, tal. Peguei esse mapa hoje, né? A guerra na região de Kharkiv, Rússia não conseguiu invadir a segunda maior cidade, que é Kharkiv. Então, onde está em vermelho, naquele quadrinho ali embaixo, é onde a guerra hoje está sob domínio da Rússia. Apesar que nos últimos dias, a Crimeia, que foi anexada em 2014, tem sido fortemente bombardeada pela Croácia. Gente, mas é uma guerra que está muito longe do desfecho, porque a Ucrânia fala, só termino essa guerra quando eu recuperar os meus territórios. Então dá uma lida, né? Na verdade o que se quer dizer é o seguinte, a guerra, hoje, ao que tudo indica, aquela expectativa de muito bombardeio não ocorreu, até agora quando vos falo, pode ser que amanhã, mas aí traz semana que vem, né? Eu sempre atualizo, por isso que é bom ter aula semanal, que a gente vai atualizando. Como também quero falar sobre essa questão desses empresários, aí eu quero ver o desfecho, eu resolvi não colocar nessa aula dos empresários brasileiros que tiveram aí uma ação da Polícia Federal por acusação de golpe, vamos ver como é que isso se desenrola. Muito bem. Ixi. Eu deixei os slides. São 6 livrinhos, estou fazendo 7 que deve ficar pronto no final de setembro. Azul e laranja de 2021, preto de dezembro a janeiro de 2022, azul escuro janeiro a março, rosa março a maio, laranja maio a julho. Todos com 50 questões comentadas, dá um trabalho infernal, é jabá, mas é um jabá que é trabalho que te ajuda. Pelo menos, graças a Deus, é o retorno que eu recebo das pessoas. Se a pessoa, repito, compra mais de um, eu dou um desconto, cada um é R$25. Pelo amor de Deus, não dão 2 Heineken, né? Para você ter 100 páginas. E cada vez mais eu estou tendo dificuldade em pegar questões, quer dizer, eu procuro bolar, 90 são inéditas, né? Algumas eu adapto, mas nunca é certo e errado, é tudo com alternativa e uma folha de comentário. Valorize o comentário, porque é mais ou menos o que eu pego aqui da aula que transforma em questão, né? Tem aí na descrição do link, né? Link na descrição no Hotmart, se você preferir comprar por lá. Diretamente no meu WhatsApp, tá aqui meus endereços, sai mais barato, porque o Hotmart tem lá as suas tarifas, né? Entra em contato comigo, conversa comigo, pergunta sobre o livro, eu explico, não tem problema, só queria mais explicações e tal. Eu quero ver 1 ou 2 questões. Tem vídeo meu no YouTube comentando sobre o tipo de questão que eu faço. Não tem um comentário, senão o vídeo ficaria muito longo, né? Mas tem mais de 10 vídeos de questões, tem mais de 40 questões comentadas lá no meu canal do YouTube. Me segue lá e assista a questões que possam, eventualmente... Hoje eu vi que saiu o concurso Santana do Parnaíba. Todo dia tem saído concurso novo de prefeitura. Vem aí auxiliar de promotoria, sempre cai atualidades. É um concurso ótimo. E fora outros que envolvem atualidades, serve também para redação. Para encerrar a nossa aula, o Vencendo Concursos tem esses endereços. A gente, agora já não estou dizendo nem mais assim, não quer seguir, não quer ir lá ver.
você não sabe o que você está perdendo. Quero dizer somente isso para você. Mais de 50 mil inscritos, né? Mais de 1000 vídeos gratuitos com os melhores professores. Pô, francamente. Ah, mas tem muito cursinho que faz isso aí e tal. Desatualizado, né? O Vencendo, toda semana tem vídeo novo. Aqueles que você fica vendo pela internet aí, dá uma olhada, procura a data pra você ver, né, de quando é o vídeo. A gente aqui trabalha sério. Aqui você vence. Meu povo, muito obrigado por mais essa semana de aula. Divulguem, por favor, o trabalho. Dê um like, faz um comentário, né? Divulga os livrinhos para a gente. É uma forma de ajudar o professor a ficar só em casa produzindo material. Eu queria gravar 2 vezes por semana, porque são para o meu caderninho de anotação. Vou até mostrar, nunca fiz isso, ó. É feio, é meio baranga, mas aí, ó. É assim que eu faço. Vai vindo uma notícia aqui na internet, eu vou notando e depois eu transformo em slide. Eu não paro, todo dia. Eu estou ficando viciado em notícia. Boa semana, que já bateu 46. Meu Deus, desculpa. Tchau. Obrigado!